CATL, a maior empresa de baterias do mundo. Eles acabam de anunciar as baterias mais revolucionárias da história. Se você assistir a todo este vídeo e não concordar comigo, honestamente, eu ficaria impressionado. Se você achar que o que eu acabei de dizer é exagero de alguma forma. Existem 5 razões pelas quais essas baterias são revolucionárias, e algumas delas são tão impressionantes que estou aqui pensando comigo mesmo que estamos olhando para um momento na história que ninguém previu. Ninguém disse que as baterias seriam tão boas, e certamente ninguém previu que seriam capazes de durar mais de 4 milhões de quilômetros. Na verdade, 4,8 milhões de quilômetros. E em todos os outros aspectos, elas são líderes de categoria. Se você ainda não viu o vídeo sobre a incrível nova bateria Shenzhen Plus da CATL, a nova versão vai surpreender você. Ela pode carregar literalmente em 5 minutos, 530 km de autonomia em 5 minutos. Isso é incrível. No entanto, isso pode não mudar tanto o cenário porque isso é mais para carros premium. Isto, porém, é uma história diferente. Uma bateria de sódio com densidade energética que realmente vai fazer um veículo elétrico funcionar de verdade. Isso é revolucionário. E, na verdade, acho que esta é provavelmente a maior notícia sobre baterias que vimos na indústria nos últimos 12 meses, pelo menos. As baterias de íons de sódio têm um grande problema. Elas têm densidade energética muito baixa, ou pelo menos costumavam ter. As baterias de sódio são excelentes, porque não precisam de lítio, são mais baratas de fabricar. Há alguns anos, a CATL disse que poderia reduzir o custo das baterias em 30% em relação às baterias de fosfato de ferro-lítio usando baterias de sódio. E foi nesse momento que a indústria começou a mudar, e as pessoas começaram a dizer: espere um minuto, talvez as baterias de lítio não sejam completamente o futuro do planeta. Talvez as baterias de sódio assumam o controle. Desde então, uma coisa interessante aconteceu que ninguém realmente previu. O custo do lítio despencou, o que significa que a vantagem de custo das baterias de sódio já não era tão significativa. Já não era mais uma grande vantagem, porque a densidade energética nas baterias de íons de sódio ainda era bastante baixa. A densidade energética das baterias de sódio estava provavelmente em um ponto alto de cerca de 140 Wh por quilo, que, se comparado com as melhores baterias de fosfato de ferro-lítio de hoje, que estão em cerca de 200 Wh por quilo, é simplesmente muito baixa para que sejam produzidas em massa para carros elétricos, mesmo sendo muito baratas. E mesmo que especialistas como Tony Seba estejam dizendo que os carros elétricos poderiam baixar para um preço de $5.000 como resultado dessas baterias super baratas, não parecia que isso realmente iria acontecer. Mas tudo isso mudou hoje, não há dúvida. Olharemos para trás e diremos: lembra quando essa tecnologia de bateria se tornou legítima? Você pode comprar baterias de íons de sódio hoje. Você pode comprá-las para baterias de 12 volts para seu carro. Elas são acessíveis, são mais baratas que as baterias de lítio, mas ainda têm menor densidade energética. Como eu disse, porém, a nova bateria de íons de sódio da CATL está mudando isso. Sua densidade energética é de 175 Wh por quilo. Isso é uma densidade energética maior que a bateria Blade nos Model Ys da Tesla. Todos os carros elétricos usam a bateria existente com uma densidade energética de cerca de 160 Wh por quilo. Então, indo de 160, bem, na verdade, a geração anterior de baterias de sódio era de cerca de 140 Wh por quilo. Saltando para 175, significa que, na verdade, as baterias de sódio agora vão revolucionar as baterias de lítio. Pense nisso. É um processo mais barato, e elas têm alguns outros benefícios que, bem, as pessoas não percebem realmente que isso poderia ser revolucionário. Na verdade, certamente será. Uma das coisas que as pessoas não percebem é que as baterias de íons de sódio são absolutamente incríveis em temperaturas extremamente frias, que é o motivo pelo qual a CATL tem uma bateria híbrida, não para híbridos, mas uma bateria híbrida com 2 químicas de células diferentes, células de sódio e lítio, na mesma bateria. O motivo é melhorar seu desempenho em clima frio. Mas agora, se você está obtendo uma densidade energética como esta de uma bateria de sódio, e o preço é menor do que uma bateria equivalente de fosfato de ferro-lítio, você pode ver como o mercado pode estar prestes a mudar drasticamente. Agora, essas novas baterias que a CATL está dizendo estão disponíveis agora. A partir de hoje, você pode realmente fazer um pedido da CATL para usá-las em seu carro elétrico ou para sua casa, ou o que quer que seja. Elas aparentemente permitirão que veículos percorram 500 km ou 310 milhas. Agora, acho que a CATL está sendo, para ser justo, bastante conservadora aqui, porque realisticamente, dada uma densidade energética de 175 Wh por quilo, você estaria olhando para carros potencialmente com, digamos, o Xpeng G6. Eu tenho a versão de longo alcance com uma bateria de 87 kWh. Se a densidade energética desse pacote caísse para 175,
e estou imaginando que está em torno de 220 agora, você ainda estaria olhando para provavelmente cerca de 500 km de autonomia. Então isso é realmente uma estimativa cautelosa, porque você poderia ter uma bateria de tamanho maior se quisesse. Isso dá às pessoas uma boa ideia de quão boas essas baterias realmente são. Agora, aqui está a questão. Elas não são apenas muito mais densas em energia. A velocidade de carregamento está na mesma faixa de 5C, o que significa que podem carregar a aproximadamente 500 kW, potencialmente até mais do que isso. Então, não só elas têm densidade energética muito maior, como também são capazes de carregamento extremamente rápido. Mas aqui está a questão. Existem 3 grandes razões pelas quais essas baterias revolucionarão a indústria. E a terceira é, claro, o ciclo de vida. Agora, se você assumir que esses 10.000 ciclos vão proporcionar cerca de 300 milhas para cada ciclo, então isso significa que a CATL está dizendo que essas baterias vão durar 4,8 milhões de quilômetros. Isso é incrível. E vou apenas repetir. 10.000 vezes 480 quilômetros é igual a 4,8 milhões de quilômetros, ou 3 milhões de milhas. Aqui está a questão. Elas podem durar ainda mais do que isso. Honestamente, a CATL tem sido bastante conservadora em suas estimativas anteriores de quanto tempo suas baterias vão durar. Eles não são uma empresa que faz promessas extravagantes e não cumpre. Vamos colocar dessa forma. Para dar algum contexto, muitas pessoas dizem que boas baterias modernas de fosfato de ferro-lítio podem teoricamente suportar cerca de 3,5 milhões de quilômetros. Isso é 2,2 milhões de milhas. Agora, não sabemos disso. Essas baterias não existem há tempo suficiente para provar que esse é o caso. Mas, ainda assim, teoricamente, se você as comparar, fosfato de ferro-lítio, as melhores da indústria, que são mais caras que as baterias de íons de sódio. Bem, você pode ver que essas baterias de sódio vão durar um pouco mais. Então, provavelmente, devemos apontar a parte final crucial desse quebra-cabeça. E, potencialmente, a razão pela qual as baterias de íons de sódio substituirão o lítio, pelo menos uma grande parte do lítio, na indústria. Segurança. A tecnologia de íons de sódio implantada pela CATL e até por outras empresas hoje oferece um desempenho de segurança que se diz ultrapassar em muito as baterias tradicionais de lítio. A CATL demonstrou a incrível segurança dessas baterias, através de alguns testes bastante impressionantes, incluindo compressão de vários lados, penetração nato, penetração de furadeira elétrica e serras na bateria sem fogo ou explosão. Eu nunca vi uma bateria de fosfato de ferro-lítio sobreviver a esse tipo de teste. E não acho que qualquer bateria de lítio conseguiria lidar com esse tipo de abuso. Pelo menos eu ficaria surpreso se pudesse, digamos assim. Aqui está o que a CATL disse. Essa tecnologia também aborda um dos pontos mais significativos de dor para os proprietários de veículos elétricos: o desempenho em clima frio. Algumas baterias sofrem reduções dramáticas de autonomia e limitações de energia. Em condições de inverno, as baterias de íons de sódio da CATL mantêm desempenho excepcional em frio extremo. Então, na verdade, agora estamos olhando para 5 características revolucionárias dessas novas baterias. Os testes mostram que a menos 30 graus Celsius, que é menos 22 graus Fahrenheit, a bateria pode carregar de 30% a 80% em 30 minutos, mesmo com apenas 10% de carga. Veículos elétricos com essas baterias podem manter velocidades de estrada de 120 km por hora. Agora, isso pode não parecer tão impressionante, mas na verdade significa que esta é outra área em que essas baterias de sódio superarão as baterias de lítio. Mais impressionante, porém, é que a bateria continua a fornecer capacidades de carregamento e descarregamento de alto nível, mesmo em condições super extremas como menos 40 graus Celsius ou menos 40 graus Fahrenheit. É aqui que as baterias de lítio realmente lutam. E muitas vezes, você descobrirá que se tentar usar uma bateria de lítio nessas temperaturas, elas simplesmente morrem completamente. Os veículos podem manter velocidades de estrada de 120 km por hora, com baterias a 0% de carga. Não sei como isso é possível, mas é o que a CATL disse. 0% de carga, uma façanha anteriormente inimaginável com a tecnologia convencional de íons de lítio. Agora, como resultado dessas novas baterias de íons de sódio e das outras 2 tecnologias de bateria da CATL, o preço das ações da CATL subiu hoje. Na verdade, sua capitalização de mercado está agora acima de 1 trilhão de ienes, o que é 137 bilhões de dólares. Acho que está subvalorizada. Se eu pudesse comprar essas ações, provavelmente compraria. Isso realmente sinaliza um ponto de virada na história. Antes, tínhamos todas essas promessas e entusiasmo em torno das baterias de íons de sódio. Mas, para ser honesto, não muitos detalhes. Os detalhes que tínhamos eram um pouco decepcionantes. A densidade energética era baixa, mas isso mudou hoje. Quero dizer, acho que é bastante seguro concordar que essas baterias são revolucionárias, e não apenas em uma área, mas em várias áreas. Estou empolgado e estou realmente ansioso pelos próximos anos de inovação.
porque está acontecendo incrivelmente rápido. Curtiu o vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que também curtem esse tipo de conteúdo. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do lado, tem muita coisa boa sobre geopolítica e automobilismo esperando por você. Valeu e até a próxima!